Mas qual é o meu caminho? Qual a direção? E qual é o meu destino? Minha vocação? Carregar tua palavra, qualquer direção, e chamar outras almas e outros mares pescar. Pescador tal como Pedro, pedra quero ser, entregar-te minha vida, quero renascer e mostrar a cada irmão que o real viver está dentro de nós. Quando cremos no Pai, a tua luz é o que vejo no caminho a brilhar. A tua face contemplo. Quero a rede lançar, tua luz é o que vejo. Bom dia para quem está chegando e participar conosco dessa transmissão. Bom dia. Você pode compartilhar essa transmissão e outras pessoas participarem conosco nessa manhã, na meditação da palavra. Hoje nós vamos voltar ao capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos e vamos falar sobre a escolha de Matias. Quero convidar você a tomar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está chegando bem o sinal? Por favor, dê para a gente aí um feedback, como que está essa transmissão, se está chegando bem, para que a gente possa, com clareza, ouvir a palavra de Deus e responder a essa palavra com a nossa fé, dar a nossa adesão a essa palavra. Mais do que nunca, nesse tempo que estamos vivendo, nós precisamos muito, muito da palavra de Deus, essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos levanta, que nos ergue, essa palavra que restaura a nossa vida e dá sentido à nossa existência. Bom dia, Marilda, bom dia, Andréia, bom dia, Maria Ivonete, minha irmã, Deus abençoe. Bom dia, Aline, bom dia, Sueli, bom dia, Lisete, Robson, quem mais está participando conosco? Selene, Maria Ângela, Deus abençoe. Daniele, Leomira, bom dia, Deise. Quem mais está participando conosco? Bom dia, Maria. Nós somos 42 pessoas aqui agora ao vivo nessa transmissão, e se você compartilhar, nós podemos dobrar esse número e chegar a mais lugares. Basta você apertar aí, compartilhar na sua linha do tempo essa transmissão. É bem simples, é compartilhar e você está espalhando a palavra de Deus. E é uma graça muito grande. Bom dia, Carmen, bom dia, Gabriela Monteiro. Quem mais? Bom dia, Ana Moreira, bom dia, Shirley. Quem mais está participando conosco nessa manhã? Não consigo ver o nome de todo mundo aqui, aparece 5, 6 nomes, vai passando muito rápido. E é uma graça muito grande estarmos juntos. Bom dia, Miriam Bacher. Bom dia, Maria das Graças Araújo. Pede oração pelos profissionais de saúde, pelo seu filho Bruno e Genesi, que trabalha no hospital. Que Deus os proteja, viu? Vamos rezar por eles, Maria das Graças. Quem mais está pedindo orações aqui? Vamos ver, Clenir. Bom dia, Padre Renato. Bom dia, Clenir. Valdilene, bom dia. Isso, a palavra nos alimenta, Val. Isso mesmo, é uma bênção. Bom dia, Raquel. Bom dia, Soeli. Bom dia, Amanda. Quem mais? Bom dia, Virgilina. Bom dia, Mônica. Gratidão, Senhor, por nosso alimento diário. Isso mesmo, agradecemos a Deus pela palavra dele, O Casadinho está mandando um forte abraço para o senhor. Obrigado, Maria. Manda um abraço para o querido Casadinho. Quem não conhece, é do restaurante Tradição Mineira, lá em Petrópolis, no Alto da Serra. Um abraço grande para esse nosso amigo aí, Luzia, Juliana. Quem mais? Rosimere Moreira participando conosco. Um abraço, Rosimere. E tantos outros que vão entrando e vão participando conosco nessa transmissão. Sejam bem-vindos nessa manhã. Eu quero convidar você a tomar o livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos voltar lá ao capítulo 1,
porque hoje estamos celebrando São Matias Apóstolo, nessa quinta-feira da quinta semana da Páscoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, é o que nós vamos ler nesse instante. Enquanto você vai separando aí a sua Bíblia, eu vou pegar um pouquinho de água aqui, que já estou com sede, e nós vamos participando dessa transmissão. Nós vamos participando nessa manhã com a palavra de Deus alimentando a nossa vida. É Atos 1, capítulo 1. Não tenha vergonha, receio ou preguiça de pegar a sua Bíblia, e você pode ir participando conosco. Atos 1, vamos ler do versículo 15. Diz assim, que Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. No versículo 21 diz assim: há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, do versículos 15 até o 26, é o texto em Atos 1, que nos narra a eleição de Matias. Vamos entender um pouquinho o contexto em que isso se dá. Eles estão no cenáculo em Jerusalém. Jesus tinha dito para eles, depois da ressurreição, que eles permanecessem na cidade, que eles permanecessem aguardando a promessa do alto. Quando Jesus sobe aos céus, Jesus promete que enviaria o Espírito Santo. Então eles ficam ali aqueles 10 dias aguardando o Pentecostes. Ali no cenáculo, após a ascensão de Jesus, eles fazem a escolha de Matias. Por que escolher mais um? Por que voltar ao número 12? Ora, eles tinham 12 apóstolos, Jesus tinha 12 apóstolos, e Judas o traiu. Ficou 11 o grupo. Ora, eles voltam ao número 12, porque claramente para eles, Jesus claramente revela para eles que a igreja que ele está fundando, a igreja fundada por Jesus, é o novo Israel. Assim como o povo de Israel era constituído pelas 12 tribos, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. O povo foi organizado em 12 tribos. Jesus agora organiza a sua igreja a partir dessas 12 colunas, os 12 apóstolos. Por isso, a traição de Judas fica agora um lugar vago. E aí, eles escolhem Matias. Aqui, uma coisa que chamaria a atenção no texto é que diz assim São Lucas no livro dos Atos: levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos da assembleia reunida. Por que levantou-se Pedro? Porque as decisões mais importantes sempre no Evangelho
quem toma essas decisões, quem levanta para fazer o discurso, quem fala em nome deles é Pedro. Porque Pedro foi escolhido por Jesus, escolhido e entregue a ele o poder das chaves. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. É por isso que nós temos em Pedro, e sabemos com clareza que Pedro, a sucessão de Pedro nesses 20 séculos de igreja, é a figura do Papa. Pedro é o primeiro Papa da igreja. E essa instituição papado começa com Pedro. Aqui, mais uma vez, assim como na lista dos 12 apóstolos, assim como em Pentecostes, assim como no Monte Tabor, assim como em muitos momentos, sempre Pedro aparece em primeiro lugar, escolhido por Jesus para governar essa igreja. Aqui, Pedro toma a palavra no meio dos irmãos e diz: irmãos, E ele fala da traição de Judas. Convinha que a Escritura, aquilo que a Escritura predisse sobre um traidor. Judas entra aí nessa fala de Pedro, e aí ele continua dizendo: era preciso então, convém, que destes homens que têm estado conosco desde o início, a começar lá do batismo de João, até o dia em que Nosso Senhor foi arrebatado do nosso meio, alguém que fosse testemunha da ressurreição. Aqui a figura de Pedro, então, que sabe, tem clareza que Judas era um dos 12. Judas partilhava com eles o mesmo ministério, e por isso era preciso escolher alguém, que fosse testemunha de tudo que Jesus fez desde o início e que tivesse permanecido fiel até o fim. Ora, apresentaram lá o Barsabás, o justo, e apresentaram Matias. E dentre os dois, escolheram então Matias, que foi associado, diz aqui o versículo 26, o qual foi associado ao número dos 11 apóstolos. Novamente agora, a igreja tem as suas 12 colunas. A igreja de Cristo é a continuidade, repito, do antigo Israel. Ora, aqui nós não sabemos quase nada a respeito dele. O texto não fala muita coisa desse homem chamado Matias. Mas o pouquinho que fala nos diz muito. Diz aqui o texto que ele tinha sido testemunha de toda a história de Jesus na terra, todo o caminho terreno de Jesus, permanecendo fiel até o fim. Essa atitude de Matias, de permanecer fiel, estar com eles, e traz a esse grupo dos 12 a complementariedade, a continuidade daquilo que tinha sido o antigo Israel. Aqui nós percebemos que a grandeza, diante da grandeza da sua fidelidade, desse homem chamado Matias, Deus acrescenta agora um chamado, o chamado a ser apóstolo. Um chamado a ser apóstolo. O texto é muito bonito, Diz aqui o versículo 21, 22, É preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. E eles pediam a Deus: mostra-nos qual desses dois escolhestes para lugar. E escolheram então Matias, que foi associado ao número dos apóstolos. Portanto, aqui nós podemos pensar, diante da traição de um, diante da negação de um deles, Judas, diante de um pecado tão grave, diante daquela tragédia de ter vendido Jesus por 30 moedas, Deus agora escolhe um outro para o seu lugar, que tinha sido fiel. Na igreja, meus irmãos, ao longo dos séculos não faltaram traidores. Ao longo da história da igreja, não faltaram cristãos indignos, que também traíram o Senhor, que também negaram o Evangelho, que também venderam Jesus. Não faltarão na igreja, ao longo dos séculos, pessoas que desempenhem o mesmo papel de Judas, infelizmente.
Infelizmente, nas nossas paróquias, nas fileiras sagradas, como sacerdotes religiosos, leigos, nas pastorais, nos grupos, pessoas que frequentam os bancos das nossas igrejas. E infelizmente, ao longo desses séculos, não faltaram homens indignos desse nome de cristãos. Outros Judas na história. Mas compete a nós não julgá-los, compete a nós não decretar sentenças de condenação sobre eles. O julgamento compete a Deus. A nós compete equilibrar esse mal que praticaram com o nosso testemunho, um testemunho transparente de Jesus Cristo, nosso Senhor. A nós não compete dividir mais a igreja, ou ficar apontando, dizendo, não, a igreja não presta, porque a igreja tem esse fulano, aquele outro, ou não sei o quê, ou esse sacerdote, ou aquele bispo, e ficarmos, quem sabe, apontando. Nosso Senhor não precisa de mais acusadores. Nosso Senhor precisa de homens e mulheres que sejam testemunhas, que pratiquem um testemunho transparente de Jesus Cristo, testemunhas dessa ressurreição, testemunhas desse Senhor vivo que caminha conosco. Portanto, onde há um mal, é verdade, nós precisamos detectá-lo e com clareza discernir sobre a ação dele. Mas repito, nosso papel é equilibrar esse mal na igreja com praticando o bem, dando o nosso testemunho, vivendo uma vida de santidade. É isso que hoje nós queremos aprender, é a lição que nós tiramos da escolha de Matias. Aqui no texto de hoje, de forma muito bonita, nosso Senhor vai nos ensinando a sermos testemunhas da sua ressurreição. Por isso, dizemos juntos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.